A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Seja bem-vindo ao canal Comum de Betel, Porta do Céu. Vamos para mais um vídeo, mais uma live, falando das grandezas do nosso Deus, esclarecendo dentro da Bíblia esse assunto tão extenso que é a desobediência às leis. E as leis que saíram, as leis que permanecem. E nós estamos falando sobre o primeiro a transgredir as leis. Você já sabe que os mandamentos da lei divina não começaram aqui. Começou aqui para a raça humana. Mas para o controle de Deus e para a existência do Deus de Israel, justiça e juízo é a base do seu trono, como diz Abacuque. Então, as leis e os 10 mandamentos não iniciaram aqui no planeta Terra. Elas vêm de lá da Nova Jerusalém. E o primeiro a transgredir as leis veio de lá de cima, que foi Satanás. Por isso que a Bíblia, lá no capítulo de número 28, do profeta Ezequiel e no 14 do profeta Isaías, relata sobre ele, a sua queda, a sua separação no reino de Deus. Satanás era muito usado lá na Nova Jerusalém por Deus. Ele tinha uma obra muito importante lá. Ele tinha um trabalho muito, prestava um serviço de muito valor lá diante de Deus. Trabalho esse que ele, por olhar para si mesmo, para suas grandezas e para suas maravilhas, acabou se exaltando. Esse é o grande problema da humanidade e hoje o problema da religião. Então nós temos aí tantas dificuldades para entendermos por que todos esses acontecimentos, porque tudo isso no meio da sociedade, né? Mas é só ir na Bíblia. A Bíblia é a regra de vida perfeita, e quando você olha para a Bíblia, você vai ver que todas essas situações, esses acontecimentos fazem parte de uma transgressão, de uma desobediência do ser humano que se espelhou no diabo. Então nós precisamos observar com bastante atenção a palavra de Deus, para que Deus possa nos orientar cada dia. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos dá direção e abençoa os que ouvirão esse vídeo, os que estão conosco, aqueles que são assinantes, toda honra e toda glória e todo louvor a Ti, e muita paz, alegria, prosperidade, bênção, saúde, vida, para aqueles que fazem parte desse trabalho, aqueles que se inscreveram e que estão conosco nesse trabalho, que sejam edificados uma vez mais em nome de Jesus. Então, queridos, você já deve ter visto por cada canto desse mundo como está a situação do planeta, né? E o culpado de tudo isso está aqui. Agora, é bom a gente saber, né? Nós culpamos o diabo em muita coisa, mas é bom a gente saber que a gente tem toda a oportunidade para vencer o diabo, né, irmãos? Não podemos colocar toda a culpa nas costas do diabo. Por quê? Porque o diabo é vencido. Cada vez que nós falamos tudo isso é o diabo, tudo isso é o diabo, nós damos o quê? Glória a ele. Nós estamos dando honra para ele. Por quê? Porque ele não é tudo isso. Ele é terrível, mas por que que ele faz tudo isso? Porque eu deixo a brecha, você deixa a brecha. Se você se cuidar e se você observar o que Cristo diz, seus apóstolos, seus profetas,
a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Satanás, por mais perigosíssimo que ele seja, e por ser chamado pelo próprio Jesus de príncipe desse mundo e pelo apóstolo Paulo de Deus, o diabo ele é vencido e limitado. A vontade de Deus, o querer de Deus, e isso para a vida daqueles que temem a Deus, inclusive dos seus apóstolos. Satanás, ele podia fazer alguma coisa contra os seus apóstolos? Podia e fez. Por exemplo, o apóstolo Paulo declara lá aos Tessalônicos, ele ia ter com os Tessalônicos, estando vindo de um lugar para outro, e não conseguiu. Satanás impediu e ele não foi estar com os irmãos. Mas isto que Satanás faz é limitado, queridos. Você precisa saber que o diabo é vencido pelo nome de Jesus e Jesus nos deu essa autoridade. Mas nós nos entregamos aos costumes desse mundo, somos levados aos costumes desse mundo e o diabo vem e faz o que quer. A função dele é essa. Qual a situação dele hoje, onde ele se encontra? Ezequiel, no capítulo 28, quando Deus dá a profecia lá contra ele, diz assim, o versículo 19: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, chegasse a um fim horrível e não mais existirá. Então, essa é a posição de Satanás hoje. E por que Satanás vive matando, roubando, destruindo? Porque o homem dá oportunidade. Ele transgrediu na Nova Jerusalém e veio com essa transgressão aqui para a terra. Quebrou os mandamentos na Nova Jerusalém e veio com essa quebra de mandamento desde lá. Sendo Deus o Criador de toda a humanidade, de todos os seres viventes no planeta Terra, Satanás, observando isso, foi para cima do homem. Para quê? Para atacar a Deus. Atacar o Filho de Deus. E conseguiu. Conseguiu por quê? Porque assim como o homem, assim como Satanás caiu lá, o Adão também caiu lá no Éden. E a razão pela qual toda essa destruição hoje é exatamente isso, a queda do diabo, a queda do homem. Então o homem quebrou a primeira ordem de Deus para não comer. Então, irmãos, é bom que nós saibamos que existem determinadas coisas que nós fazemos que é apenas uma ordem de Deus e nós não observamos a ordem, passamos por cima dela, as consequências vêm. E todas estas coisas estão nos 10 mandamentos. Não adulterarás, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, não levanta falso testemunho contra o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, viva muitos anos sobre a terra, tudo isso. E o que os jovens fazem hoje? O que nós fazemos hoje de uma forma geral? Não precisa ser jovem, não. Os homens já aí de idade estão desobedecendo seus pais, que são os mais velhos ainda. Tem respeito por eles. Então, qual é a tendência? Essa destruição toda na terra. Na medida que o tempo vai passando, os acontecimentos vêm surgindo, é exatamente isso, a quebra dos mandamentos, a desobediência às leis. Por que nós temos uma nação hoje tão pagã como é a nossa nação? De um povo tão rebelde, sofridos, mas um povo de um caráter que poderia ser, ou na maioria são de grande honestidade, mas os que deveria ter isso são aqueles que mais influenciam na destruição. E os dois órgãos mais positivos a isso é a religião e a política, que são as autoridades comandantes da nossa nação. E aí envolve polícia, envolve lei, Forças Armadas, envolve tudo. Você percebe o que a polícia está fazendo na terra hoje, no Brasil hoje? Em especial em São Paulo, em todo lugar. Dá para você abraçar um policial? Ah, mas tem as laranjas podres. Tudo bem que tem as laranjas podres. Mas em cima disso nós vemos todos os dias. Dá para apertar a mão mais? Não tem como. Por que será? O abuso da farda, o abuso da autoridade? Ou que pode ser?
Então você vai ver, está cheio de delegados, está cheio de gente que tem autoridade e está misturada e podre nisso, que não dá para você considerar e nem ter respeito como um cidadão de bem. Então, gente corruptas, terríveis. Para onde vai a sociedade com as autoridades assim? Aí se você entra lá no Congresso, lá na política, você vai ver o que esse moço está fazendo com a nossa nação agora. O que esses ministros aí estão fazendo agora, e esse pacote que chegou aí agora. Para que serve? Para acabar com a nossa nação, para trazer a fome, a destruição. E só caminha para isso. E o povo, como disse o apóstolo Paulo, precisa ter cuidado. Por quê? Porque Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele começa a usar um e outro, e vai usando, vai usando. E assim, nós estamos vendo a situação da nossa pátria. Para onde está indo a nossa nação? Os nossos vídeos anteriores, você ouviu Deus te usar para me dizer, usar a mim para dizer que futuramente a nossa nação será uma vergonha, uma das piores nações no ranking mundial. A fome generalizada aqui. Por quê? Porque nós temos políticos como esse que está aí governando a nossa terra, como aqueles que saíram e como os que virão. Porque não pensam no bem. E uma igreja apegada a isso, abraçando a isso, apadrinhada com isso, e os irmãos dentro da igreja abraçando pastores nessa condição. Queridos, por favor, se vocês não abrirem os olhos e olhar para Cristo que está sentado em glória ao lado do Pai, para trazer a existência da fé, da palavra, da vida em Deus para nós e para a humanidade, e em especial para a nossa nação, vocês não vão avante. Cada dia que se passa, tudo vai mudando. Tudo vai mudando, tudo vai mudando. Nós temos o avanço de tudo aí, da tecnologia, da ciência, né? Que traz até coisas certas. Tecnologia, por exemplo, traz coisas boas. A informática, ou a internet, redes sociais, eu estou aqui nas redes sociais, por um tempo, Deus não sabe até quando. Porque Paulo disse, o Senhor Jesus disse, aproveitando toda a oportunidade, todo o tempo para pregar, mas isso tem limite da parte de Deus. Deus coloca o seu cérebro para pregar em lugar que você nem imagina, né? E ele vai lá e prega o evangelho, como foi com Paulo e com tantos outros, né? Então nós não podemos abrir mão disso, de pregar o evangelho, mas ela está com os dois lados da moeda. A internet tem os dois lados da moeda, a informática tem os dois lados da moeda, a tecnologia avançada, os dois lados da moeda. Qual é? O bom e o mal. Você que tem que escolher. Como, por exemplo, Jesus pegar a moeda e disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é o lado principal? Então, nós temos a internet acabando com o emprego e gerando emprego. Futuramente, por conta disso, muita gente morrendo de fome. Você ia no Nordeste, lá quando eu era jovem, há 50 anos atrás, quando eu era garoto, menino de 12 anos, né, que já estava com a enxada na mão, uma picareta, uma cavadeira, uma lebanca, que chama de chibanca hoje, tudo isso, um facão, uma foice, para lavrar a terra e, né, desfrutar dela, e Deus o abençoava, por isso estou aqui hoje. Então, naquela época você ia atrás de emprego, em todo lugar você encontrava. Hoje você tem que se esforçar para arrumar emprego, você não vai achar, e o homem do campo não encontra. Por quê? Você vai no Nordeste hoje, no campo hoje, não quer mais trabalhar. Os jovens lá não quer saber de trabalhar, ninguém quer saber de roça, ninguém quer saber de plantar, nada disso. Tecnologia avançada? Sim. Internet? Tudo isso, sim, senhores. Bom isso? Talvez. Não vejo tanta bondade assim não, queridos. Por quê? Porque antigamente um lavrador lá tinha uma roça que tinha lá para fazer o trabalho que ele precisava para plantar a sua lavoura, 50 homens lá na enxada trabalhando, trabalhava. Hoje eu põe uma máquina para trabalhar e a máquina dá conta daquele trabalho que 20 homens faziam, ela sozinha faz e muito mais rápido, né? Progresso, né? Tecnologia avançada, sim, mas e o desemprego? Não fica. Então você tem emprego aqui, você tem trabalhos aqui na cidade mesmo, na cidade grande, nessas grandes metrópoles, que nós fazíamos serviços que hoje, quem está fazendo? Quem está fazendo é a internet, é o celular, né? Futuramente é o celular, futuramente nem escola tem, nem professores têm na sala de aula, não vai ter.
Por quê? Porque vai ser substituído pela máquina. A máquina vai tomar. O celular vai tomar conta. Muita gente trabalhava no banco, hoje não trabalha mais, porque a internet tomou emprego. E assim vai. Progresso, mas produzindo a fome, trazendo desemprego. Então nós temos que olhar todas essas coisas e ver qual é o melhor caminho para nós, como cidadãos, como filhos de Deus, como homens e mulheres que querem uma vida íntegra e correta. Nós temos que olhar tudo isso. Ajuda, mas destrói muito mais do que ajuda. Naquela época era difícil. Tanta coisa que não havia naquela época que hoje está inundado na terra, né? Por quê? Por causa desses avanços. Naquela época você não via um jovem de 30 anos, 25 anos, dar um infarte, dar um derrame, mas de jeito nenhum. Dos anos 70 para baixo, aí, de 80 para baixo, eu arriscaria dizer até os anos 80 para baixo, você não via nada disso. Hoje está infartando criança, está infartando jovens de 20, 30, 15 anos, 40 anos. Por quê? Por quê? Tudo isso vai sendo contribuído. É culpa só da internet? Claro que não. É culpa da informática? Então, claro que não. É culpa só da tecnologia avançada? Não é, queridos. Mas faz parte por quê? Por que faz parte? Porque na medida que isso vai acontecendo, as outras coisas que estão paralelas vai encostando. E quando elas encostam, o negativo vai juntando com aquilo que era para ser positivo e a desgraça, a tendência é piorar. Por isso é que a internet é uma coisa boa, é ótimo. O celular é uma coisa boa, é ótimo. Mas o mal está muito mais aperfeiçoado, avançado dentro da internet, dentro do celular, dentro da tecnologia, dentro disso, muito mais avançado do que o bem. E por conta dessas coisas vem a fome, vem o desemprego, né? E futuramente nem a pregação do Evangelho vai ter. Estou aqui hoje com a Bíblia aberta para ler, como já li, vamos continuar lendo, mas futuramente ela não vai estar mais aqui. Ninguém terá mais acesso a uma Bíblia. Em breve. Então o celular está tomando conta. Hoje você vai nos púlpitos, nas igrejas, os pastores estão lá nos púlpitos, já com o seu celular e a Bíblia já foi embora. Mas a maioria já não usa mais a Bíblia. E a tendência é essa. O papel vai embora e a Bíblia sai de ação. Já tentaram confiscá-la, já tentaram tirar de ação, não conseguiu. Mas como Amós disse, vinha tempos difíceis que procurariam os jovens, né, que queriam ouvir a palavra de Deus. Abra comigo lá em Amós, deixa eu te mostrar lá onde está escrito, para não ficar nas minhas palavras, e para você ver que o que nós estamos presenciando hoje é exatamente o que vai acontecer e que está acontecendo no futuro, que já está acontecendo e que vai acontecer no futuro, para toda a raça humana. Deixa eu ver aqui. Me parece que é o 8, Amós. Ou eu estou enganado? É Amós 8, 11. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errante de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Quer dizer, querem ouvir a palavra, não vai ter, querido. Você tem a palavra aqui em abundância. Facilmente, estou fazendo os vídeos, estou pregando e falando. Não quero nada seu, senão que você olhe a Bíblia, que você acompanhe, que você medite, que você deseja. E aí? Não está querendo, mas vai chegar o dia que isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Então, essa Bíblia aqui, ó, ela vai sair de cena, vai ficar no celular. E você sabe o que vai acontecer? Haverá uma pane aí no sistema,
blackout no sistema, uma pane no sistema, acabou a Bíblia, como Satanás sempre quis. E quem vai comandar? Quem vai comandar é o anticristo. Você percebe que o anticristo está por trás de todas essas obras. Tecnologia avançada, ciência avançada, internet, todos esses aparelhos. O anticristo está por trás de tudo isso. Ou seja, aproveitando as oportunidades. É ele que está fazendo isso? Não, pode não ser ele. Mas ele está aproveitando de todas as oportunidades para que no momento oportuno, na hora certa, ele aplique as suas leis e não tem para onde fugir o ser humano. Tem que obedecê-las e servi-lo. Essa é a grande realidade. Porque a fome, quando a gente fala de fome, a fome é uma coisa que vai ter que existir. Todos os países da Terra futuramente passarão por uma fome, como está alguns países africanos hoje. Por que eu digo africano? Porque tem relato de que lá é um lugar, tem lugares lá que tem muito disso. Mas a fome já está no mundo todo, né? Mas haverá dias em que se brigarão por um pedaço de pão. Hoje está desperdiçando, a nossa nação desperdiça muito mantimento. Né? Por que desperdiça? Por causa da corrupção política e comercial. Só por isso. Política, comercial, agrícola, por conta disso. Por isso desperdiça muito. Mas haverá dias que não vai ser dessa forma. Querendo ou não, tem um inquiridor que vai fazer isso, que é o anticristo. E quem é o anticristo? É exatamente isso que nós estamos falando. Satanás dominando um homem e usando esse homem, a figura dele em uma pessoa. Assim como Cristo tomou uma forma em Maria, Satanás tomará uma forma em um homem, não nascendo como Cristo nasceu, tá? Bom saber. Mas dominando espiritualmente a mente de um homem e ele habitando ali naquele homem para fazer tudo o que ele quer. É uma ordenança dele para essa pessoa e um domínio dele por toda a terra. Adorar o anticristo é adorar o diabo cara a cara, né? Então, essas coisas vão acontecer? Essas coisas irão acontecer, são normal acontecer. Por quê? Porque o homem não quer obedecer a Deus. Então, o capítulo de número 12 de Apocalipse, a Bíblia nos relata sobre o que ele diz. O que Jesus disse. Passa comigo primeiro, aí no Evangelho, por favor, de São Lucas. Passei primeiro no Evangelho, depois nós vamos lá para o Apocalipse. Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 10. Veja o que diz a palavra de Deus. Lucas 10. Ele diz assim, versículo 17: Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, a teus demônios se nos sujeitam. Disse-lhe Jesus: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então Jesus está dizendo aqui, Pedro, João, Tiago, apóstolos, fiquem tranquilos, eu derrubei Satanás de lá, eu vi ele cair do céu como um raio. Por que como um raio? Ele era anjo de luz, considerado, e Paulo diz que se transfigura em anjo de luz. Por isso ele cai de lá, repentinamente, pela sua transgressão e pela sua desobediência. E Jesus diz para os seus apóstolos: Mas eu vos dou poder para que pise nele serpentes e escorpiões. Escorpiões, símbolo dos demônios, e serpente, símbolo de Satanás, a antiga serpente. Então, quando Jesus está relatando aqui, a queda dele elevou-se tudo isso ao planeta, à humanidade, aos homens de uma forma geral. Mas Cristo veio para dar liberdade ao homem, dar vitória ao homem, fazer do homem vencedor, como fez dos seus apóstolos vencedores. E no capítulo 12 de Apocalipse, declara a vitória dos apóstolos sobre Satanás. Vitória é essa que você, eu e todos nós podemos ter, é só querermos e obedecermos a palavra de Deus. Hoje é mais fácil obedecer os homens do que a palavra de Deus. Nós estamos vendo aí o caminho que toma todos eles, de corrupção e destruição. Mas nós preferimos ficar assim do que nos levantar contra, né? No capítulo de número
12 de Apocalipse, no versículo de número 10, diz assim: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui está ele, Satanás, que acusava dia e noite. Você se lembra do que ele falou para Pedro, de Pedro para o Senhor, e Jesus intercedeu por ele. E o diabo vem acusando desde o princípio. Vocês conhecem o Jó, vocês conhecem Abraão, você conhece Moisés e todas as passagens bíblicas, e você sabe o que aconteceu com Davi, com tantos reis do passado, tudo influenciado por Satanás. Ele é que vem fazendo tudo isso com a humanidade. Por quê? Porque o homem deu direito para ele. Mas Cristo veio, queridos. Cristo veio. Tenha coragem de enfrentar Satanás pelo poder do seu Cristo. Quando Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Os escorpiões, que é símbolo dos demônios que estão por aí, né? Os anjos caídos, parte das estrelas que a Bíblia relata, tudo isso eles eram. Eles caíram como? Nessa luta que Jesus disse: eu joguei ele de alto a baixo. E aqui em Apocalipse 12, a luta de Cristo contra ele, e Cristo prevalecendo contra ele, junto com seus anjos, e contra ele e seus demônios. Caíram todos, e ficaram sem poder perante Cristo e perante os céus. Mas Cristo faz os céus e a terra, e coloca o homem nele, ele vem e vence o homem. Mas Cristo vem mesmo de outra vez para lutar contra ele, e venceu na cruz, e te deu essa autoridade. Por isso está falando para os discípulos: vocês podem vencer, tanto quanto eu, é só vocês quererem. E aí, ele diz aqui, no versículo de número 11, o resultado mais positivo que você pode encontrar a favor dessa obra, e a teu favor. Versículo 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Quem é que fez isso? Os seus discípulos, os seus apóstolos. Só que tem uma declaração aí que você precisa saber e observar com detalhe. O que Jesus está dizendo aí? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Por quem? Pela morte, a crucificação e a morte de Cristo e a sua ressurreição. A fé dos apóstolos neste Cristo fez com que eles venceram. Só que tem um detalhe aí importante. Qual é o detalhe importante aí que você tem que trazer para você? Não amar a sua vida até a morte. Se precisar morrer pelo reino de Deus, você está disposto? Você quer fazer isso? Você topa fazer isso? Aí é que está, queridos. As pessoas hoje, nós hoje, queremos ver as coisas acontecer da parte de Deus, mas nós não tomamos posse, não tomamos posição naquilo que Cristo diz. É mais fácil ouvir o que o inimigo está falando dentro das igrejas, porque o diabo está falando da igreja dia e noite. E se eu não tomar cuidado, vai falar na minha boca toda hora, e você diz: não, mas como pode ser isso? O apóstolo Pedro foi um exemplo disso. Não só uma vez, mas uma vez perante Cristo, outra vez negando Cristo, e outra vez perante o apóstolo Paulo. Se Paulo não chegasse naquele momento, você pode olhar que Pedro declara sua carta, como Paulo recebeu, escreveu tanta coisa que o indouto não pode compreender. Eu reconheço que não fosse Paulo, teria caído na cilada dos judeus. O próprio Pedro. Então, Satanás não é um brinquedo, queridos. O nosso Cristo está aí, vencedor, poderosíssimo, lá no trono da glória à direita do Pai. Não vai descer aqui tão cedo. Mas Cristo não está aqui na terra. Cristo está aqui na terra coisa nenhuma. Para de estar inventando moda. Cristo não está aqui coisa nenhuma, queridos. O Senhor está na igreja porque Jesus disse: eu estarei sempre convosco. Claro que Ele falou que está sempre convosco. Por quê? Porque o céu, o seu trono, e a terra está dos seus pés. Ele vê tudo, Ele compreende tudo, Ele sabe de tudo. E além disso, Ele deixou conosco o Consolador. Esse sim está no reino de Deus, que está na igreja. Mas de que forma? Corpórea? Não, queridos. O Espírito tem 7
olhos, 7 caráteres, 7 facetas do Espírito que você pode ver em Apocalipse, 7 Espíritos de Deus. É 7 Espíritos que se transformam em um, não é nada disso, é só um Espírito, queridos. E o que é aquilo ali? São caráter do Espírito Santo. Caráter do Espírito, Espírito de coragem, Espírito de fortaleza, está lá em Isaías, você pode ver. Está conosco todos os dias para nos fazer vencedor. Por isso Jesus disse para os seus apóstolos: eu vos dou poder, vocês podem pisar no diabo, pisar nos demônios. Que símbolo da serpente, porque a serpente, o escorpião tem aquele ferrão, né? Chama de ferrão para picar a pessoa. Então, se você pisar na cabeça dela, te pica com aquele ferrão lá. Você tem que pegar primeiro aquilo lá, cortar, pisar em cima, esmagar, para ele não te fazer mal, não te causar dano algum. Então, o que você tem que fazer com os demônios? E como é que eu posso pisar os demônios dessa forma? O camarada não entender isso, vai querer pegar o escorpião aí. Cuidado, não faça isso com esse réptil aí não, que você vai se machucar. Então, pegar a cobra, não vai fazer isso, que você vai se machucar. Tá? Não é nada disso. Está falando simbolicamente. Por quê? Porque o veneno do escorpião mata. E a picada da serpente, com seu veneno também mata. E como mata, né? Então é símbolo de tudo isso. Satanás matando, roubando e destruindo através dos seus demônios. Eu posso pisar neles como? Sujeitando a Deus. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas os crentes têm medo do diabo. Não quer nem que fala do diabo dentro da igreja. Estou falando os vídeos aqui, levanta a mão, porque não sei o que tem, você fala, está com medo do diabo, por quê, querido? Você está devendo para o diabo? Dá ordem para o diabo em Cristo Jesus que ele vai embora da sua vida, meu amado. Diga para os demônios: sai do meu caminho, que eles saem. Mas você tem medo dele porque você está de rabo preso com ele, como diz o provérbio, né? Você está devendo para ele? Está cheio de pecado, cheio de encrenca aí no mundo? Você está devendo para ele, você não tem moral para levantar contra ele. Toda vez que você levanta, está aqui a Bíblia dizendo: o acusador de nossos irmãos. Ele vivia acusando. Por quê? Porque Cristo ainda não tinha se manifestado. Quando Cristo vem, se manifesta morrendo na cruz, ressuscitando e deixando isso aqui para os seus apóstolos. Os apóstolos venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, eu nada tenho a minha vida por preciosa, como diz o apóstolo Paulo, contanto que Cristo seja glorificado em mim. Você pode dizer isso e pode partir para esse princípio e seguir essa doutrina, esse discernimento, essa verdade? Se você puder fazer isso, considera-se um vencedor e bota Satanás para correr do seu caminho, sabendo que ele é teimoso, ele vai e volta, ele não desiste. E aí ele diz aqui, o versículo de número 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhes resta. Olha aí o João em Apocalipse já dizendo: cuidado, gente, cuidado aí, viu, irmãos? Estamos partindo. João já estava indo para a glória também. Estamos partindo desse mundo tenebroso aí, vocês estão ficando aí, a igreja vai continuar até Cristo voltar, mas vigie, porque Satanás está chegando o tempo dele ser vencido. Aí já quase 2 milênios que o João profetizou isso. Desculpa. E ele continua aí matando, roubando e destruindo. E você percebe que a cada dia está trabalhando e manipulando mesmo e dominando mesmo a raça humana. Poucas exceções. Infelizmente, poucas exceções, porque a igreja se deixou levar a isso. E os pastores se prenderam a políticos, os apóstolos, os missionários, os padres. Como é que vocês aceitam isso, irmãos, dentro da igreja? Pastor convidou você, vota nesse candidato, porque eu estou lá e estou aí. Fala: pastor, sai fora, segue seu caminho. Eu vou votar para cumprir a lei em quem eu quiser, porque sou obrigado. Não ganho nada de político não, senão impostos e cobrança e a fome que está programada por eles. Olha o pacote do homem agora. Observe, irmãos. Olha, irmãos. Abra o olho, irmão. Fala que ainda tem oportunidade para falar dentro de uma ética justa. Fala nos seus direitos que você pode. Porque o que nós temos por aí acabou com o bebê celô, está acabando com tudo. O que vai fazer os mais necessitados? Morrer de fome, amigo. Sinceramente, vai ter gente que vai passar fome. Vai ter velhos bebecelôs aí que vai passar fome.
Enquanto que você for levantar aí, e você vai ver que tem gente que não precisa que está lá. Por quê? Porque pertence à corrupção lá dentro. Então é complicado, amigos, é complicado. E quem é que faz isso? Ele aqui, ó, o acusador de nossas almas. Ele aqui que está fazendo tudo isso, está promovendo tudo isso, e tu não quer abrir os teus olhos. Quando fala do diabo, tu fica com medo dele. Mas tu tem autoridade contra ele, irmão. Cristo te deu autoridade, eu te dou poder, não importa, é um demônio de alta patente, onde é que ele rege, não interessa, está lá nas regiões celestiais, no capítulo 6 de Efésios, nós falaremos, chegaremos lá. Ele falando sobre isso, sobre quem? Sobre esses demônios que têm suas altas patentes no reino das trevas, delegado por Satanás, para matar, roubar e destruir. Não importa quem eles são, quando Cristo disse pisar serpentes e escorpiões, está dizendo, pega o maior, pega o cabeça. Quem é o cabeça? Satanás. Pega ele, pegou ele, acabou a sua força, acabou. A sua liderança foi abaixo, os seus demônios vai abaixo. É só você ter autoridade em Cristo Jesus, mas para isso você precisa ter essa posição. Desceu a voz, tem grande ira, porque chega o dia, está chegando o dia de ser lançado no fogo. Em breve. A primeira derrota de Satanás é quando Cristo voltar para buscar a igreja. Por quê? Porque não haverá mais planeta Terra, queridos. Haverá uma superfície sem forma e vazia, como era antes, enquanto Cristo vai trabalhar com essa terra transformada em pó, em cinza. Ele vai voltar a pegar ela em suas mãos, peneirar, preparar e colocar em posição para que se torne um grande planeta, como teve no princípio esse planeta aqui. De uma terra boa e agradável, que habita só a justiça. Vai haver vegetação, dessa forma não haverá mais, tudo será santificado. Vai haver mantimento, alimento, não haverá mais nada disso. O homem não vai comer mais nada, o homem é santo. O santo não se alimenta de coisa física, queridos. Não tem mais nada disso. Não, é o que diz a Bíblia, só você olhar, não haverá mais nada disso, haverá justiça. Mas é as folhas do Apocalipse, nós falaremos sobre isso, aquelas folhas lá que servia de alimento, servia de remédio, aquelas profecias todas que está aqui no Apocalipse. Nada disso tem a ver com o novo céu e nova terra, tá? Tudo isso é para esse planeta que nós estamos vivendo, tá bom, gente? Então não mistura as coisas, não confunda, porque tudo isso acaba aqui. Planetas e planetas, galáxias e galáxias, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai ser destruído, vai ser diluído na volta do Cordeiro, em breve, quando Cristo voltar, para arrebatar a sua igreja. Então, o problema aqui, quando está dizendo Satanás desceu a voz e tem grande ira, por quê? Porque está chegando o dia dele ser destruído. Está chegando o dia dele ser lançado fora. Vai passar um milênio em escuridão, em trevas, amarrado, vencido, derrotado. Você vai saber qual é a amarração de Satanás. Que amarração é essa? Se ele vai estar com algemas nas mãos, não vai ter nada disso. Mas veremos futuramente, nós falaremos sobre esse assunto, já. Então você vai ver que quando ele disse aqui, desceu a voz e tem grande ira, ele caiu da Nova Jerusalém. Veio Cristo e disse para você, eu dou poder. Então quando você lê Atos dos Apóstolos capítulo 8, você vai ver quando Filipe foi a Samaria, ele começou a pregar o evangelho. O que acontecia com os demônios? Os demônios corriam gritando que tem eu contigo, e desapareciam dos corpos das pessoas com quem eles estavam possuindo. Tomaram posse disso aqui, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Tomaram posse do que Cristo disse, eu vos dou poder para presar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo. Então você precisa ter essa coragem e parar de ser covarde em relação a Satanás. E atrás dos seus direitos que está em Cristo Jesus. Reivindica isso de Satanás, dizendo, você não pode tomar frente dos meus direitos, que os meus direitos Cristo me deu, e o direito é esse, eu dou ordem e você obedece, você tem que me obedecer, mas você para isso precisa estar em Cristo e ser vigilante, senão você vai se dar mal, você vai se complicar. Lembra daqueles rapazes que dizia lá em Atos dos Apóstolos 17, eles diziam para aqueles homens que tentaram expulsar eles,
Eles chegaram para expulsar os demônios e diziam: vamos expulsar, desconjurar você em nome de Jesus, que Paulo prega. Sabe disso? O homem possesso lá, o espírito imundo, se apoderou de 3 deles, deram uma surra neles e disseram: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, e vocês quem são? Então não vai para cima deles sem autoridade de Cristo, que você vai se machucar e se dar mal. Por isso que a humanidade está machucada toda, porque não leva Jesus na frente. Por isso que tudo isso está destruído na terra, porque não tem à frente, que na frente de ninguém aí, a maioria aí é Cristo, né? A maioria da raça humana aí, quem está na sua frente aí, na frente deles é quem? O próprio inimigo. Não dá para vencê-lo, né, queridos? Para vencer o diabo, tem que estar com Jesus na frente. Jesus tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Tem a sua vida por preciosa. Tem gente que não deixa o reino, que não apega o reino de Deus por nada desse mundo. Ele deixa o reino de Deus por tudo, por qualquer coisa. E por qualquer coisa deixou o reino de Deus, Cristo deixará também você. A Bíblia declara que não deixa pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, marido, mulher. Quantos maridos hoje, quantos homens hoje com seus ministérios frustrados, destruídos, perdidos por causa de mulheres? Quantos? Muitos, mas muitos mesmo. E quantas mulheres hoje que estão andando pelo mundo, ou seja, desviadas dos caminhos do Senhor, com certeza já condenadas se não se arrepender e voltar a tempo ainda, se tiver oportunidade, né? Porque sempre tem. Mas se não voltar, vai ser condenado por causa dos seus próprios maridos. Por quê? Exatamente por isso. Então, se você não tomar posse dessa verdade, vencer pelo sangue do Cordeiro, confiar e não ter a sua vida nesse mundo por preciosa no que diz respeito, ela é melhor. Não, Senhor, melhor é servir a Deus nela, nesta vida aqui. Cristo em primeiro lugar. E aí você será um vencedor contra Satanás. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma revelação em que nós estamos transferindo e transmitindo isso a todos aqueles que ouvirão e que verão esse vídeo. Que todos possam saciar da Tua palavra e reconhecer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Abençoa os assinantes desse canal, abençoa, meu Deus e meu Pai, os que vão ouvir, abençoa a minha nação, abençoa os da igreja, socorre e cobra daqueles que é a liderança na igreja. Se tiver que castigá-lo e fustigar com vara, faça isso, Jesus. Tu tens uma mão para isso excelente. Quem não vê o templo quando tu chegou lá em Jerusalém, quando o Senhor entrou no templo, todos viram aquilo ali. Chicotão na mão lá e o couro desceu sobre todos eles. O Senhor pode fazer o mesmo, que a igreja de hoje não está diferente. Tem nada diferente daquela igreja lá, está tudo igual. Lá estava Caifás, lá estava Anás, lá estava Livro, lá estava Herodes, lá estava Pilato, estava todo mundo misturado, e a igreja está como hoje, do mesmo jeito. Se o senhor pegar o chicote, vai acertar tudo. Vai acertar o congresso, os políticos, vai acertar os padres, vai acertar os pastores, vai acertar os bispos, os missionários, os apóstolos, vai acertar tudo. Faça isso, Jesus, para que nós vejamos um Cristo glorificado no meio dessa geração corrompida e pervertida. Tu nunca vai deixar de ser rei, nunca vai deixar de ser Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela nossa nação. Sara a nossa terra, abençoa o homem do campo, o lavrador, o agricultor. Abençoa, meu Deus, meu Pai, os jovens da nossa nação. Socorre cada um e ajuda. Abençoa os que estão enfermos, nos leitos de dor. Tenha misericórdia. Abençoa os que estão desempregados. Abra a porta de emprego. Dá saúde para esse meu irmão. Dá livramento para esse lar, para esse casamento. Essa jovem que está entregue às drogas, à prostituição. Esses que estão nos presídios. Socorre, alcança. Tenha misericórdia, Pai. Os que estão atolados nos vícios, alcança, Pai. Alcança as nossas autoridades constituídas por leis, como policiais, militares, civis, em todas as camadas, exército brasileiro, marinha, aeronáutica, socorre. As laranjas podres, joga no lixo, arranca, joga no lixo. E aqueles que podem ser conservados, que se tiram, aproveita e faça deles, oh meu Deus e meu Pai, bom cidadão, e que a nossa terra encontre paz e que o Senhor venha a ser glorificado. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.